É sempre uma alegria poder partilhar a palavra de Deus. E neste vídeo vamos estar dando sequência, né, àquilo que nós aprendemos, naquilo em que meditamos no último vídeo, sobre a importância de meditarmos, né, de refletirmos na palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é importante nas nossas vidas, né, e vai definir o que? O nosso dia a dia e vai definir também o nosso futuro, né? É a base do nosso relacionamento com Deus, né? Lermos e meditarmos na sua palavra, ok? Eu quero pedir desde já que você dê o seu joinha, né? Coloque ali aí um like nesse vídeo, que você deixe o seu comentário e que você partilhe com mais alguém, né? Se a palavra de Deus estiver falando, tocando no teu coração e você perceber que isso pode ser útil na vida de mais alguém, vá lá, partilhe, ok? Muito bem, então eu vou abrir aqui em Isaías 64, versículos 5 ao 7, que diz assim: Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Eu vou ler agora os versículos 8 e 9, que é a sequência desses desses 3 versos, que diz assim: Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e vejas que somos teu povo. Nesses versículos, nós temos, portanto, nesses primeiros, uma revelação da condição humana. Porque a palavra de Deus, ela traz uma dupla revelação. Tanto ela revela a nossa condição, a nossa identidade como seres humanos, pecadores que somos, e ela também revela o caráter de Deus, quem Deus é. E aí nós podemos perceber, entender como é que rola, vamos assim dizer, esse relacionamento, né? Entre nós, seres humanos, falhos, pecadores, como aqui Isaías diz, né? Impuros por causa do nosso pecado. E Isaías ainda avança um pouquinho, ainda nos deixa esse detalhe. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Eu costumo dizer, é pano de chão, né? Pano de chão, trapo imundo, é pano de chão, aquele pano, aquela fronha velha, né, que já não serve mais para ser fronha, ou aquela toalha de rosto que também já está muito desbotada, pelo menos na minha infância, era assim que a minha mãe fazia, né? Antigamente. Então, esses pedaços de panos tornavam-se panos de chão. Quando eu vejo esse versículo, isso vem à minha mente, trapos imundos, né, sujos. E ele também faz a seguinte comparação: como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e os nossos pecados nos levam embora como o vento. Mas depois no versículo 7 ele diz: ainda assim, ou seja, mesmo sendo confrontados com a nossa condição, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Então, nós vemos aqui um quadro da humanidade cega, uma cegueira espiritual, que muitas das vezes não nos permite, não nos deixa, né, termos consciência da nossa condição.
Então, há necessidade de lermos a palavra, de meditarmos na palavra, porque vamos, portanto, chegar a esse consenso, né, de saber a nossa condição. Mas, ao mesmo tempo que a palavra revela a nossa condição, ela revela também o caráter de Deus. Glória a Deus! Isaías diz: apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Olha que característica de Deus, né? Ele é o nosso Pai, é o nosso Pai. Somos dele, né? Nós somos o barro, Isaías diz, e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Glória a Deus por isso. Então, somos de Deus porque ele nos criou. Somos o barro e ele nos moldou, ele nos formou. E somos de Deus pela segunda razão. Ele nos comprou de volta. Né? O pecado nos separou de Deus, né? Lá desde o princípio. O pecado entrou na raça humana e ficamos separados de Deus. A palavra de Deus em Romanos diz isso: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por isso Jesus veio ao mundo. Então, temos que entender que Jesus não é meramente um fundador de uma religião, até porque o que Deus espera de nós, Deus não quer que nós estejamos debaixo de um jugo de religião. O que Deus requer de nós e deseja de nós é que tenhamos relacionamento com Ele. Então, Jesus não é um líder religioso, alguém que fundou uma religião, porque todos os que fundaram religiões, todos eles estão mortos, né? Podemos assim dizer: aqui jaz o corpo de Buda, aqui jaz o corpo de Confúcio, aqui jaz o corpo desse e daquele, né? Os líderes de todas as religiões. Mas nós não podemos dizer: aqui jaz o corpo de Jesus, o Cristo. Não, ele ressuscitou e ele está vivo. Porque ele está vivo, ele pode vir morar no nosso coração, no seu coração. Jesus é aonde Jesus deseja morar. No meu, no seu, nos nossos corações. Glória a Deus por isso. Quero abrir aqui um parênteses para dizer: faça as duas últimas frases. Isaías diz: pedimos que olhes para nós e vejas que somos teu povo. Se você está passando por alguma dificuldade nesses dias, faça esta oração, use essas palavras que Isaías usou. Ele pediu isso a Deus: Senhor, olhe para nós. Você pode agora orar e pedir: Senhor, olha para mim e vejas que eu sou tua filha, teu filho. Então, use a própria palavra de Deus para orar. Ore a palavra de Deus. Isso é muitíssimo importante. Quero ressaltar, enfatizar que a palavra ela traz revelação acerca de duas coisas muito importantes, cruciais. Estava aqui bebendo meu chazinho de gengibre para a garganta. Dois conceitos fundamentais para o nosso bem-estar geral. O nosso bem-estar espiritual, ou seja, a nossa comunhão com Deus, o nosso bem-estar mental, emocional, né? E quando tudo isso flui bem, isso vai refletir até mesmo na nossa saúde física, né? Então, que dois conceitos são esses? Identidade, sabermos quem nós somos, né? É importante sabermos a nossa identidade. Quem você é? Você não é aquilo que você faz, no sentido de ocupação, né? A nossa identidade vai além disso, vai além disso. E ao ler a palavra de Deus, nós vamos aprendendo, né? Sobre nós mesmos, é a nossa identidade. Também no sentido espiritual, portanto, quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos no sentido da nossa natureza humana, que é pecaminosa, mas quem
nós nos tornamos quando aceitamos a Cristo Jesus. Portanto, ganhamos uma nova identidade e precisamos ter conhecimento disso. Se ainda não temos essa nova identidade, a palavra vai nos revelar sobre a possibilidade, sobre o desejo de Deus de nos tornar novas criaturas nele, em Cristo Jesus. E a mesma palavra, ela também nos dá o conceito de paternidade. Vimos lá no versículo, quando Isaías diz, olha, apesar disso, tu és o nosso Pai. Né? Lá no Velho Testamento, Isaías já usava essa expressão para Deus, né? A paternidade. E mais do que nunca agora, no Novo Testamento, né? Depois da vinda de Jesus, isso tornou-se uma realidade mesmo, né? Algo mesmo atingível, né? Algo que é o desejo de Deus, o anseio de Deus para cada um de nós. Ele é o nosso Pai. Paternidade. Eu gostaria de dizer que muitas pessoas podem ter alguma dificuldade, né? Alguma dificuldade em ver Deus como Pai, em função do pai terreno que não supriu, o pai terreno que não deu carinho, que não foi um pai de atender, que atendesse as necessidades, né? Um provedor, né? Seria esta a palavra. E né, um pai que não foi exemplo. Então, essa pessoa, por vezes, pode ter dificuldade em ver Deus como pai. Mas, por outro lado, quando a pessoa rompe essa barreira e ela aceita Cristo Jesus, o sentido de paternidade, eu penso que ganha ainda, é um bônus ainda maior, né, para essa pessoa. Eu já tenho ouvido vários testemunhos acerca disso, que é gratificante a pessoa dizer, olha, não tive um pai terreno que me apoiasse, que me animasse, que me ensinasse, que fosse um exemplo, mas quando eu conheci Jesus, eu iniciei esse relacionamento com Deus e me sinto recompensado, porque Deus tem um Pai celestial que cuida de mim e supre todas as minhas necessidades. E isso está à disposição de cada um de nós, né? Conhecermos a paternidade, né? Em Deus, somos filhos de Deus. E se você ainda não tem essa certeza, não deixe passar essa oportunidade. E você pode perguntar, mas pastora Cidinha, como eu vou fazer isso? É tão simples, basta você fazer uma oração sincera, convidando Jesus para entrar na sua vida, reconhecendo a sua condição como pecador, né? Reconhecendo que você pecou, que você necessita de Deus, crendo que Jesus veio e pagou um preço para que você voltasse para Deus. Então pensa que você precisa voltar e esse vazio que existe aí no seu coração é do tamanho de Deus, é do tamanho de Jesus. Amém? Quero terminar essa reflexão partilhando algumas definições acerca da palavra de Deus, ok? A Bíblia é como, né? Uma definição, uma comparação. Primeiramente, ela é como espelho, né? É como espelho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É o que diz Tiago 1, 23 e 24. Então, ele faz aqui uma comparação da Bíblia como um espelho. Então, eu abro a Bíblia e esse espelho reflete o meu interior e, ao mesmo tempo, revela Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Eu quero até cantar uma musiquinha antiga, muito antiga, que eu aprendi na minha formação na APEC, né, como evangelista de criança. A minha voz não está muito boa, mas eu vou cantar. E eu tenho certeza que vai te abençoar. Diz assim: faze da Bíblia o meu viver, pois quero nela, ó Deus, te ver.
ver a mim mesma e ver a Jesus, pois tua palavra é luz. Amém. Ao mesmo tempo que diz que a palavra é espelho, diz também que a palavra é luz, porque um espelho, né, num local que não haja luz, esse espelho também não vai refletir muito, né? Tem sentido. Então é isso, a palavra de Deus é espelho. A palavra de Deus é também fogo e martelo. As duas coisas estão juntas porque é um mesmo versículo que fala sobre essas duas definições, né? Essas duas características da palavra de Deus, fogo e martelo. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Jeremias 23, 29. Fogo e martelo. Para que serve o fogo? O fogo serve para iluminar. O fogo também tem uma característica, né, uma função de aquecer, mas também de queimar. O fogo queima a palha e o fogo refina o ouro. Vamos passar isso, tocar isso em miúdos, né? Fazendo uma aplicação na nossa vida. Aquilo que for palha na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, a palavra de Deus virá como fogo e vai queimar isso, né? É uma atribuição do fogo, né? De queimar e de purificar, mas ao mesmo tempo aquelas coisas que são louváveis, aquelas qualidades que nós temos na leitura desta mesma palavra. Essa palavra vai ser como um fogo que vai estar refinando, né, as nossas qualidades, vai estar aparando, digamos assim, as nossas arestas, né, aparando, refinando como fogo. E ali nesse mesmo versículo diz que é também martelo, e o martelo ali sendo usado como algo para quebrar, para despedaçar a rocha. Então vamos entender isso como aquelas coisas assim duras, um coração endurecido, um coração de pedra, precisa ser despedaçado por este martelo, que é a palavra de Deus. Então a palavra vai martelar e vai quebrar aquilo que for rígido, aquilo que representar resistência em nós, resistência para ouvir, resistência para obedecer. A palavra vai quebrando, quebrando, quebrando a nossa altivez, a nossa arrogância e tantas outras coisas, né, em nós que não agradam a Deus. Então o martelo vem para despedaçar. Mas, por outro lado, aquilo que Deus quebra não é para ficar quebrado, porque ele tem poder, ele tem amor, um amor grande, infinito, incondicional, né? E ele vem e vai o quê? Juntar aquilo, né? A palavra de Deus também diz que ele é o que faz a ferida e é aquele que coloca o penso, né? É aquele que traz a cura, que cura aquelas feridas. Às vezes feridas que ele mesmo deixou vir, permitiu que viesse às nossas vidas. Então, fica aí também essa chamadinha, né? Esse alerta para cada um de nós. A palavra de Deus também é ouro e é mel. Não é? Olha só que analogia, ouro e mel. As ordenanças do Senhor, quer dizer, a palavra, são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. As gotas do favo, exatamente. Então, uma comparação que o Salmo 19, versículos 9 e 10 fala acerca da palavra de Deus, é ouro, ou seja, é uma riqueza, é um tesouro, né? E ali nós podemos entender que a palavra em si é um tesouro e ela tem o poder também de nos abençoar e de fazer de nós pessoas ricas,
né? Prósperas, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e, por que não dizer, também financeiramente? Porque vamos buscar sabedoria na palavra de Deus. Concordam que muitas das nossas decisões, por vezes, podem acarretar perdas, até mesmo financeiras? Se tomamos uma decisão errada ao comprar alguma coisa, né? Ao empreender algum negócio fora da direção e da vontade de Deus, podemos ter prejuízos, não é verdade? Isso acontece. Então a palavra de Deus ela é ouro e a palavra de Deus é mel. Mel no sentido de que quando experimentamos, né, uma situação que nos traz amargura, que nos traz na vida, na boca, no coração, um gosto de fel, nós precisaremos de mel para nos adoçar. Glória a Deus por isso. Então vamos encontrar essas palavras, né, que são doces como mel. Aonde? Na palavra de Deus. Vai vir aquela palavra que vai derreter os nossos corações e vai tirar, vai lançar fora todo o fel, toda a amargura, todo o ressentimento. Meus amados, a palavra de Deus é mel. Você estaria necessitando nesses dias deste mel, né? Deste mel? Nós sabemos que a nossa pátria, né, o Brasil, está passando por dias difíceis, dias de frustração, de luta, de inquietação. Olha, não encontro, são tantos os adjetivos negativos e que trazem tristeza aos nossos corações. Eu não estou vivendo no Brasil, estou vivendo fora, na Escócia, mas eu tenho acompanhado as notícias e eu tenho dobrado os meus joelhos e tenho buscado e clamado a Deus, pedindo ao Senhor que possa fortalecer a sua igreja, o seu povo no Brasil, né? Nosso povo no Brasil. Então são tempos difíceis. São tempos difíceis, então nós vamos precisar desta força, nós vamos precisar deste mel, né, nas nossas vidas, para nos renovar, né, para nos trazer mais perto de Deus e ver que há esperança, né? Há esperança, nele há esperança. Por fim, para concluir, a palavra de Deus também é a espada do Espírito. Vamos imaginar, né, um soldado que só se defende numa batalha. Não vai obter vitória. Nenhum soldado pode ficar o tempo todo só na defensiva, só usando o escudo, só protegendo a cabeça. É lógico, o capacete é importante. E Paulo, quando escreveu essa carta aos Efésios, ele estava prisioneiro, era prisioneiro numa casa, e fora da casa, do lado, portanto, na porta fora, havia um soldado romano. E Paulo, portanto, olha para aquela indumentária, né, aquela armadura que aquele soldado vestia, né, estava ali equipado, e Paulo então faz a transposição de cada uma daquelas partes, daqueles equipamentos, para num sentido espiritual. Ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, dos pés que são calçados para a preparação do evangelho da paz. Todas essas partes são defensivas, mas Paulo também diz: usem. Aqui nesse versículo, ele diz, fala, ressalta o capacete da salvação, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para nós atacarmos o nosso inimigo, não podemos só ficar o tempo todo na defensiva. Para atacarmos o inimigo, precisaremos usar o quê? A palavra de Deus. Foi o que Jesus fez quando foi tentado no deserto. O diabo se apresentou e o tentou depois dos 40 dias em que ele estava, humanamente falando, esfomeado. E o diabo vem com aquela sutileza e diz: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão.
para saciar a tua fome? Ao que Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Era uma citação do Velho Testamento. Jesus usou a palavra. Então, eu e você precisaremos usar também a palavra de Deus. Não poderemos ficar o tempo todo nos defendendo dessas setas inflamadas do maligno. Mas precisaremos também usar a palavra, a espada do Espírito. E eu quero encerrar colocando aqui um desafio. Aliás, antes de encerrar, eu disse que eu ia falar sobre a visão distorcida, né? Então, eu quero contar essa historinha rapidinho. E dizer o seguinte, não, antes eu vou falar sobre o desafio. O desafio é: escolha um livro da Bíblia para ler durante esta semana. Né? Conte uma semana. Se você assistir o vídeo hoje, você começa a ler hoje. No momento em que você assistir esse vídeo, que você ouvir este desafio, aceite esse desafio de escolher um livro da palavra de Deus. Se for uma das cartas, né, as cartas que têm menos capítulos, então você vai ler durante a semana, cada dia um capítulo. E depois nós vamos avançar para outros desafios, né? Talvez o livro, né? A profecia de Isaías, o livro de Isaías, que são vários capítulos, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel não é tão grande, parece que são 12 capítulos. Eu terminei de ler Daniel. Sim, são 12 capítulos. Então, o que acontece? Fica aí, então, esse desafio, um livro da Bíblia durante essa semana. Quero, então, para encerrar, contar a história, né? Que nos dá uma visão acerca de uma visão distorcida e como essa visão distorcida vai afetar, né? Ou vai causar, vai ter o seu efeito em tudo mais que nós vemos. Então, era assim, um casal, e o homem costumava tomar o seu café da manhã na cozinha e observar a vizinha do lado. E essa vizinha colocava a roupa no varal, logicamente, para secar. E ele fazia a seguinte observação e chamava a esposa e dizia: ó, meu bem, como essa vizinha, a roupa dela é tão amarelada, tão encardida, né? Tão encardida a roupa dela, os lençóis, a roupa das crianças, enfim. Fazia aquele comentário. No dia seguinte, a mesma coisa. Veja lá a vizinha. Não seria bom que você fosse lá, ensinasse ela a cuidar da roupa, lavar, quem sabe mudar a qualidade do sabão em pó e assim por diante. Qual foi a surpresa? Passado alguns dias, ele chega e observa que a roupa da vizinha estava branca, estava limpa, estava clara. E ele então chamou a esposa e disse: ô, meu bem, você esteve lá, fez amizade com ela e aconselhou-a, né, deu uma sugestão para mudar do sabão, ou deu alguma dica para ela, porque veja como a roupa está clara, está bonita, está branca. E então a esposa assim olhou para ele com muito carinho e respondeu: não, nada disso, não fui lá falar com ela, eu apenas lavei a nossa janela. Uma boa lição, né? Não era a roupa da vizinha que estava encardida e amarelada, mas era a janela deles é que estava suja. Então, uma visão distorcida vai afetar a maneira como nós vemos aquilo que está ao nosso derredor. Então, para corrigir essa visão distorcida, precisamos conhecer o caráter do nosso Deus. Termos confiança de que Ele é um Deus perdoador. Portanto, quando você se deparar com as tuas mazelas, com as tuas fraquezas, né, com as tuas inseguranças, muitas das vezes com a tua maneira de pensar negativo. Há muitas pessoas negativas que não avançam porque não têm autoconfiança, né? Tem a sua própria autoestima, uma baixa autoestima. E isso afeta os relacionamentos, impede a pessoa de avançar. Então, quando ela abre a palavra de Deus e ela lê lá Filipenses 4:13,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, que coisa maravilhosa! Essa palavra nos levanta. Bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, que são pensamentos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. Olha que palavra abençoada. Essa palavra nos levanta, nos enche de coragem, de energia, de entusiasmo, de vontade de ir à luta e alcançar os nossos objetivos e vencer para a glória de Deus. Portanto, quero deixar aqui um abraço a cada um de vocês e a minha oração é que Deus possa te abençoar poderosamente, porque Ele te ama. Saiba quem você é, a sua identidade e nas suas limitações também tome posse. Lembre-se, ou seja, jamais se esqueça que Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós, de cada um de nós. Ele nos ama. Portanto, que Jesus te abençoe poderosamente. Fique na paz.